Olá! Nossa aula de hoje é sobre classificação de minerais. Eu indico para vocês aqui as referências, para essa aula. São a página 33 do Decifrando a Terra, que está lá disponível no Google Drive. É o capítulo 2. Na segunda edição do Decifrando a Terra, esse conteúdo está na página 141. E no livro do Klein Dutrow, de Manual de Ciências dos Minerais, essa aula vai englobar os capítulos 15 a 19. Esses capítulos, eles são referentes a diferentes grupos de minerais, tá? Então, por isso que ele é um número de capítulos aí meio grande, não precisam se assustar não, tá? Recomendo que vocês comecem a leitura pelo Decifrando a Terra, porque ele vai fazer uma abordagem um pouco mais simples, né? Só uma página mesmo. E para depois vocês lerem os capítulos do Klein Dutrow, tá? Bom, o estudo e a análise dos minerais fica mais fácil quando a gente faz com base em determinados critérios que vão permitir, né, agrupar eles em diferentes conjuntos. Eu falei para vocês na primeira aula do grande número de minerais conhecidos, né, passando aí de 5.000 espécies. Então, estudar espécie por espécie seria um trabalho hercúleo, né? Tipo, daria muito trabalho. Então, o reconhecimento de características comuns a vários minerais possibilita o avanço dos conhecimentos, né? A gente estuda um determinado grupo com base nas características, então eles vão ter o mesmo comportamento químico e físico. Isso facilita muito o estudo dos minerais, identificação de eventuais características diferentes, né? Eventuais exceções à regra, digamos assim. Então, na aula passada, a gente viu um tipo de classificação mineral que é baseada na estrutura cristalina, né? Classificando em diferentes sistemas cristalinos, mas na prática, né, no dia a dia, no estudo mais amplo dos minerais, o critério mais utilizado tem como base a classificação química do mineral. Atualmente, os mineralogistas adotam a composição química para classificá-los, e assim, os minerais são divididos em classes de acordo com seu ânion ou grupo aniônico, né? Essa é a classificação que mais se assemelha à adotada pela química inorgânica, né? Então, ela é muito facilitada, né? Ela acaba sendo mais universal por causa disso, e tem como principal vantagem, né, sua utilização, que os minerais, no geral, com o mesmo grupo aniônico, eles vão possuir semelhanças físicas e morfológicas, né? Então, o que não acontece com minerais que têm apenas o cátion em comum, né? Semelhanças entre minerais de mesmo radical aniônico são mais visíveis, são mais facilmente identificadas do que aquela que só contém o mesmo cátion, né, dominante. Além disso, minerais com o mesmo radical aniônico tendem a ocorrer juntos, né? Eles vão estar associados no mesmo ambiente geológico ou em ambientes similares, né? Então, são formados pelos mesmos processos físico-químicos e tendem a ser encontrados juntos na natureza. Então, isso acaba facilitando o estudo e a predição da ocorrência dos minerais, né? Então, trago aqui o exemplo para vocês da siderita, da calcita e da magnesita. Todos apresentam radical aniônico carbonato, né? CO3. Então, mesmo a siderita sendo um carbonato de ferro, a calcita um carbonato de cálcio e a magnesita um carbonato de magnésio, elas vão apresentar mais feições, mais características similares, né? Vão ser propriedades mais parecidas do que, por exemplo, a siderita em relação à pirita e em relação à hematita, que são minerais de ferro, né? Siderita é o carbonato de ferro, a pirita sulfeto de ferro e a hematita um óxido de ferro. Então, a gente vê que o ânion dominante, né, o radical aniônico, vai agregar, né, vai apresentar características e propriedades mais similares do que o cátion dominante no mineral. Uma coisa que tem que ficar clara é que essa tendência dos minerais do mesmo radical aniônico ocorrerem juntos não significa que minerais de diferentes classes não ocorram juntos na natureza, tá? Formados no mesmo ambiente geológico, né? Eu trago aqui para vocês o exemplo da calcita, carbonato de cálcio,
ocorrendo, né, sendo formada no mesmo ambiente ao mesmo tempo que um óxido de ferro, né, hematita. E aqui o outro exemplo da calcita, carbonato de cálcio, ó, ocorrendo aqui, a calcita é o branquinho, tá, pessoal? Desculpa. Ocorrendo aqui junto com o diopsídio, que é um silicato de cálcio, que pode ter aí substituições de magnésio e ferro. Então, radicais, minerais do mesmo radical aniônico, da mesma classe, tendem a ocorrerem juntos, mas eles também ocorrem em concomitância com outros minerais de outras classes, tá, pessoal? Uma coisa não exclui a outra. Então, essa divisão, com base na afinidade química, né, com base no radical aniônico, classifica os minerais em classes. Todos os minerais de uma determinada classe são quimicamente similares porque vão possuir esse grupo aniônico dominante, né? Então, a gente tem aqui que o sulfeto de cobre, sulfeto de prata e sulfeto de ferro são todos da classe sulfetos e eles vão ter determinadas características similares por conta disso. É a mesma coisa aqui com a classe dos carbonatos, né, que eu falei para vocês no slide anterior. Com o avanço dos estudos cristaloquímicos, no entanto, percebeu-se que somente a composição química dos minerais não era suficiente para identificar todas as nuances das propriedades, né? Todos esses grupos de características, esse conjunto de características que os minerais apresentavam em comum. Assim, classes minerais podem ser subdivididas de acordo com características estruturais, né? Ou então por quais cátions estão presentes, pela presença ou ausência de água ou de hidroxila, por exemplo. Assim, dentro das classes, os minerais são subdivididos em grupos, né? Isso leva em consideração a estrutura interna, né? E aí ele vai ser chamado de família, né? Então, a gente tem a classe com base no ânion dominante. Aí, com base na variação da estrutura interna dentro dessa classe, o mineral vai ser classificado em uma família ou em uma subclasse. Eu trago aqui os exemplos dos silicatos, né? Já que dentro dessa classe existem minerais formados por tetraedros de sílica. Alguns são isolados, outros são polimerizados, outros são folhas de tetraedros, né? Entre os casos que a gente vai ver ao longo dessa aula. Mas o exemplo que eu trago aqui para vocês é o mineral faialita, né? A gente já falou sobre ele em outras aulas, é um tipo de olivina, né? Que ele tem uma estrutura caracterizada onde cada tetraedro de sílica ocorre de maneira isolada, ou seja, não está conectado a outro tetraedro. Então, ele é classificado na família dos nesosilicatos. Enquanto que a muscovita e o talco, né, eles são também classificados da classe do silicato, por causa dos tetraedros de sílica. Eles são classificados como silicatos por causa do ânion dominante, que é a sílica, né, SiO4. Mas a diferença, eles têm uma diferença estrutural em relação ao mineral da fealita. Ele é caracterizado com cada tetraedro de sílica está ligado a 3 outros tetraedros, formando uma estrutura em camadas. Então, com base nesses atributos estruturais, a faialita é incluída na família dos nesosilicatos e o tal, que é muscovita, pertence à família dos filosilicatos. A gente vai falar sobre eles no próximo módulo, tá, pessoal? Vou detalhar bem certinho a estrutura de cada tipo de silicato. Como eu falei, algumas subclasses são divididas com base na composição química, né? Além da sua estrutura interna. Por quais cátions estão presentes, pela presença ou ausência de água e hidroxila. Um exemplo dessas subclasses, no caso dos carbonatos, né? Classe carbonato, CO3, a sua subclasse é definida por base da composição química, com base na ausência ou presença de água, né? Então, a gente vai ter a família ou subclasse hidratada e a família ou subclasse anidra. Dentro das classes, os minerais podem ainda ser ocupados em grupos, com base em semelhanças químicas e estruturais em maior grau, em maior nível de detalhe e em maior similaridade. Um exemplo é justamente o grupo das olivinas, né, que a gente já conversou. Eles são minerais incluídos na classe silicato, subclasse nesosilicato, mas eles apresentam similaridades entre si, né, mais fortes
do que com o resto dos minerais também do grupo dos nesosilicatos. Então, eles acabam formando, geralmente são grupos isoestruturais, tá? Que são aqueles grupos que permitem a substituição sem que altere a estrutura do mineral, né? Então, o grupo ele é constituído por diferentes espécies, né, que podem formar séries entre si. As espécies têm a mesma estrutura, mas composição química diferente. As séries são formadas pelas relações de solução sólidas, né, que a gente viu nas aulas anteriores, e a espécie vai ser a designação do tipo do mineral individual. Então, a faialita é uma espécie da série da solução sólida da faialita forsterita, dentro do grupo das olivinas, na família dos nesosilicatos, da classe dos silicatos. Tá? É importante que vocês entendam também que para algumas classes, né, essas definições hierárquicas não vão ser aplicadas, tá? Elas não são aplicáveis a todos os minerais. Em algumas classes, né, uma ou mais unidades hierárquicas, como família, grupo, séries, não são observadas, né? Não existe essa classificação. Então, uma adesão a esse esquema de classificação, às vezes é impraticável, ele não pode ser generalizado. Tá? Quando a gente for falar das diferentes classes, vocês vão entender bem isso, que algumas delas não permitem a existência de séries, por exemplo. Né? Algumas estruturas não vão permitir essa ocorrência de solução sólida, então elas não vão ter não vão ter séries de minerais, ou então elas não vão ter grupo, tá? Então eu trago aqui o exemplo para vocês para fixar um pouco melhor a diferença entre essas subdivisões, né? A classe é feita com base no radical, a sílica define a classe dos silicatos. Com base na estrutura, né, como é o arranjo desses tetraedros de sílica, como eles estão conectados entre si, vai definir a subclasse, né? Trago aqui o exemplo dos inosilicatos. Os inosilicatos, eles são divididos em dois grupos, né? Tem o grupo dos piroxênios, que tem 17 espécies, e o grupo dos anfibólios, a gente vai falar sobre eles. Dentro do grupo dos piroxênios, né, que são 17 espécies, a gente tem a série da estatita ferrocilita, que permite uma troca de substituição iônica, né, uma solução sólida completa entre magnésio e ferro. Então, a estatita e a ferrocilita, a gente vai ter as diferentes espécies minerais. São a estatita, a clinoestatita, a ferrocilita e a clinoferrocilita. Tá? Assim, essa classificação, né, com base no radical aniônico dominante, leva à separação dos minerais em 12 classes: os silicatos, os sulfetos, os sulfossais, óxidos e hidróxidos, aletos, carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos, sulfatos, tungstatos e elementos nativos, que são os elementos minerais, né, que ocorrem puro, digamos assim. Eles não formam minerais, né, eles ocorrem, eles cristalizam sozinhos, eles não se ligam a outros elementos ou em quantidades muito pequenas. Né? Então, cada uma dessas vai ser um módulo a partir de agora, tá? E a gente vai começar falando no próximo módulo da classe dos silicatos.